Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, no livro de João, capítulo 10, fala assim, versículo 1 ao 14. Glória a Deus. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim quando o lobo vem, abandona-as e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra aqui nós vemos Jesus falando uma parábola. Glória a Deus. E essa parábola aqui fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E nessa palavra aqui, nós vamos usar a comparação das vozes que tem falado ao ouvido daqueles que têm buscado ao Senhor Jesus. Amém? Então, em muitos momentos ali, aqui a palavra do Senhor fala que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E vai ter o pastor e também vai ter o quê? O assalariado, né? Que explica na palavra de Deus que vai ser o ladrão. Que vai chegar, que vai enganar a ovelha. Vai enganar a ovelha. E nessa tentativa de engano da ovelha, o que ele faz? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o assalariado, como assim diz a palavra, o que ele faz? Ele chama a ovelha, mas a ovelha não escuta ele. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela vai ouvir a voz do seu pastor. E ela não ouve a voz de estranhos. Ela deve ouvir a voz do Senhor Jesus. Irmãos, e o que o Senhor Jesus fala nessa palavra para nós é ouvir a voz dele. Jesus está pedindo, está clamando para vocês hoje. Jesus está falando ao coração de cada um. Ouça a voz do Senhor, seu Deus. Ouça a voz do seu pastor. Não dê ouvido a vozes estranhas. Não dê ouvido a vozes estranhas. Não dê ouvido a vozes estranhas. Essa não é a voz do seu Deus. A voz do seu Deus jamais falaria para você que você é um derrotado ou uma derrotada. A voz do seu Deus jamais te tiraria do caminho dele. A voz do Senhor teu Deus não tiraria você do caminho dele para levar você para o abismo. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Não se deixe se influenciar pela voz do opressor, pela voz de Satanás. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Ele conhece você e você conhece a Ele. A palavra está falando. Ouça a voz do seu Deus. Ouça a voz. Não ouça a voz do inimigo falar ao seu ouvido, não. Sabe por quê, irmãos? Porque não foi Satanás que morreu na cruz pela vida de vocês, não, nem pela minha vida, mas foi o Senhor Jesus. E muitos hoje têm sido influenciados, até mesmo por pessoas. O inimigo tem usado pessoas, sim, para falar aos ouvidos das outras. Isso também tem sido uma artimanha de Satanás. E muitos têm dado ouvido não ao que o Senhor está falando. Muitos já têm até esquecido como é a voz do Senhor. Irmãos, misericórdia.
O Senhor Jesus fala hoje, igreja, acorda. Igreja, eu estou falando, eu estou batendo a porta. E essa palavra é para a igreja acordar, é para a igreja colocar a mão no ouvido e falar: Satanás, você não tem poder no meu ouvido, não. Não. E isso eu trago essa palavra para os irmãos com autoridade, porque o Senhor Jesus me tocou na minha vida. Assim que eu tive um sonho, o Senhor mostrava para mim claramente. O demônio agindo sobre os meus ouvidos, no momento que ele agia no meu ouvido, agia também na minha mente. E depois desse dia eu comecei a entrar numa luta espiritual. E as vozes veio tentar contra a minha vida. E as vozes tentou contra a minha vida, trazendo palavras de morte, assim como tem trazido para muitos de vocês também. Assim como muitos têm se enfraquecido na fé, porque têm ouvido a voz de homens, não têm ouvido a voz do Senhor teu Deus. Muitos não têm ouvido a voz do Senhor. Muitos estão morrendo espiritualmente. Muitos estão fracassados, abatidos. Irmãos, é claro, você olhar para uma pessoa e você vê que ela está ali aparentemente bem. Mas quando você olha e você sente que espiritualmente a pessoa não está bem. Porque as vozes têm falado ao ouvido dela. Irmãos, a voz do Senhor, ela é diferente. Ela é diferente. Se você ouvir somente a voz do Senhor, repreender toda a voz de Satanás, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir vencer. A palavra fala que vocês são mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. E no momento que eu estava passando essa luta, essa guerra, eu me levantei e falei: Satanás, você não tem poder contra a minha mente, contra a minha vida espiritual. Cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendi todas aquelas vozes. Todas aquelas vozes caem por terra, porque maior é o meu Deus, porque a minha vida é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, e Ele pode falar o que Ele quiser ao meu ouvido, e Ele vai falar, irmãos, Ele vai vir, muitas vozes vai vir aos seus ouvidos, na minha vida também vai vir, no ouvido de cada um vai vir muitas vozes, mas uma coisa, irmãos, que nós nunca podemos esquecer, é a voz do nosso amado. É a voz do nosso Deus. É a voz do Senhor Jesus falando ao seu coração. É a voz do Senhor Jesus tocando fundo no seu coração e falando: filho, eu te amo. Quanto tempo você não ouve essa voz? Quanto tempo você não ouve o Senhor falando ao seu coração: eu te amo? Mas tem ouvido muitas vozes falando que você vai perder, que você não vai conseguir vencer, que esse é o seu fim. Esse é o seu fim. Que o seu ministério é um lixo, que você não vai vencer no seu ministério. Mas não tem ouvido a voz do Senhor. Quando Ele está tentando falar ao seu coração, quando Ele está tentando falar para você: filho, eu estou com você. Filho, eu te amo. Filho, eu te ajudo. Filho, você vai vencer. Você não está sozinho. Você tem um Pai, você tem um Deus. Essa sim é a voz do Senhor, irmãos. Ela é inconfundível. O Senhor Jesus, na palavra dele, você pode procurar lá. Você nunca vai ouvir Jesus falando para ninguém: você vai perder essa batalha. Você é um perdedor. Você está sozinho. Pelo contrário, nós olhamos na palavra de Deus, eu fico maravilhada. A palavra só fala: eis que eu estou contigo. Eis que eu te fortaleço. Ser forte, corajoso, porque eu te ajudo. Então o que nós temos vivido não tem sido a palavra de Deus? Então, que livro nós temos lido? Porque a Bíblia é diferente. A palavra de Deus, ela é diferente. Ela traz a diferença na nossa vida. E eu faço uma pergunta hoje a cada um: qual voz você tem ouvido? Quantas vozes tem falado aos seus ouvidos? Você tem conseguido identificar essa voz? Essa voz que tem falado aos seus ouvidos é de Deus mesmo? Ou é do demônio tentando contra a sua vida? Ou é do opressor usando alguém para falar contra a sua vida? Reflita nisso, irmãos. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sou nada. Nada. Eu estou aqui por causa do meu Deus, por causa do Senhor. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. É Ele que está falando ao meu coração essas palavras. Então, se Ele está falando, irmãos, há uma necessidade nas nossas vidas. Não para amanhã, para hoje, para agora. Porque a palavra veio hoje, veio agora. É momento, irmãos, de nós nos levantar. Se a igreja não levantar, muitos vão cair.
vão cair. É momento de parar e analisar. Será que essa voz que tem falado ao meu ouvido, ela tem sido a voz suave? Ou não, tem sido a voz de opressão, que quer causar depressão na sua vida, te deixar abatido? É isso que nós precisamos analisar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver também, lá em Efésios 4. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Senhor, fala mesmo, Pai. O Senhor conhece a nossa necessidade, Deus. O Senhor conhece, Pai, a nossa necessidade. O Senhor conhece, Pai amado, os nossos corações, a necessidade da Tua igreja, Deus. Aleluia, Jesus. Efésios 4:14. Fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Esse é o desejo do Senhor para nós. Que não sejamos mais como crianças. Que não sejamos mais como meninos, porque nós não somos. E nós não adiantamos tentar ser crianças, porque o Senhor já nos conhece. O desejo do Senhor é igual que está falando. É que nós não nos deixamos ser levados pelos ventos da doutrina. E esse vento são as vozes. E ela chega na pessoa e fala: vem cá, e a pessoa vai. Vai para lá, e a pessoa vai. Bebe isso aqui, olha essa pornografia, que beleza. E a pessoa está lá, ó. Irmãos, quantos jovens têm se pervertido? Quantos jovens têm se pervertido a santidade? E nós não escondemos nada de Deus, irmãos. Nós podemos esconder do pastor, que não conhece o nosso interior. E muitas vezes nem precisamos dar satisfação para o pastor. Mas quem garante a nossa salvação é o nosso Deus. E Ele vê todas as coisas. Ele vê tudo, irmãos. Tudo. Tudo que nós fazemos, o Senhor vê. Tudo. Então não adianta nós tentarmos esconder nada do nosso Deus. E muitos têm soprado sobre o ouvido das pessoas aqui da igreja. Muitos ventos. Muitas pessoas têm sido usadas por Satanás. Não porque elas querem ser usadas por Satanás para soprar vozes, mas porque ela abriu uma brecha. Mas porque ela pensava que ouviria algo diferente. Porque ela esperava ouvir uma voz diferente. No momento que ela falava: irmão, olha essa pornografia, ela esperava ouvir diferente. Ela esperava ouvir uma voz de Deus, usando o irmão, e falando: não, meu querido, não. Não, não é assim. O Senhor não nos conduziu para isso. Preserve a sua santidade. Vamos lutar, vamos fazer uma oração juntos. Sabe o que tem acontecido, irmãos? No momento que essa voz chega, as pessoas têm se entregado. Muitos têm se entregado. Eu não falo todos, mas quem está aqui, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Ele ministra. Se Ele está falando, é porque Ele sabe de todas as coisas. Então, no momento em que as pessoas esperavam ouvir algo diferente, não. Você deixou ser levado pelo vento, pela voz. A voz soprou, falou: vamos, vamos. Ah, não, mas isso aqui pode. Você não é crente? Ah, que é isso, irmão? Que é isso? Sou crente, mas só um pouquinho, não tem problema não. E daí? Ninguém está vendo? Não, vamos fazer isso aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Para a tristeza do Senhor, né? Porque Ele está vendo todas as coisas. Igreja, o Senhor Jesus, Ele tem nos observado. Sabe por quê? Tem chegado dias, irmãos. Dias têm chegado em que, igual a palavra fala, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque se tiver na carne, irmãos, se tiver na carne, não vai resistir. Para ouvir a voz do Senhor, é necessário que nós estejamos atentos.
íntimos dele. Íntimos. Esses dias eu fui bem ali num chá de panela, chá de bebê. E eu estava lá e saí lá para fora da igreja, olhando a Carol. De repente aproximou um mendigo que estava lá assim e me pediu um dinheiro para comprar um cigarro. E eu falei para ele que eu não podia dar esse dinheiro para ele comprar cigarro. Perguntei se ele estava satisfeito, se tinha alimentado, se fosse para um lanche eu daria. Ele falou, não, já todo mundo me tratou muito bem, estou satisfeito. Eu falei, então não posso. Mas eu vou conversar com meu marido. E de repente ele olhou para mim e eu vi algo diferente naquele mendigo. Eu nunca tinha vivido uma experiência tão maravilhosa. E ele começou a falar coisas que só Deus sabia da minha vida. E naquele momento Deus usou um mendigo para falar o meu coração. Ele podia me oferecer um cigarro, podia me dar um gole de pinga, não. O Senhor usou ele para falar coisas que só eu e Deus sabia. E eu fiquei abismada com aquilo, eu nunca tinha passado por aquilo. Deus está usando um mendigo lá fora. Lá fora Deus está usando. E não era ele, era o Espírito Santo que tomou ele naquele momento. Irmãos, nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e começar a ouvir o que Deus está falando no nosso coração. Muitos lá fora estão dependendo da voz do Senhor falar no coração de cada um. Muitos lá fora estão esperando daquela palavra que o Senhor vai colocar no coração de cada um para poder falar para aquela vida que está lá jogada, que ninguém dá nada por ela. Mas Deus quer usar cada um de nós para isso. Mas como que Deus vai usar nossas vidas se os nossos ouvidos estiverem tapados, confusos, com muitas vozes? Se nós não conseguimos identificar a voz do Senhor, como nós vamos ser usados pelo Senhor para ajudar as pessoas lá fora? Como? Não tem como, irmãos. Não tem como. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tiago 4,7 fala assim. Aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo és o teu nome, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O segredo para vencer as vozes, para não ser deixado levar pelas vozes, é resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir às vozes, irmãos. Você é forte, eu sou forte em Cristo Jesus. Ele fala ser forte, porque a força já está dentro de nós. Nós apenas precisamos nos fortalecer ainda mais nele. Tomar posse dessa força. E resistir ao diabo. E lutar contra o diabo. E nos levantar e falar, Satanás, você não tem poder contra a minha vida. E foi assim com Jesus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Fala assim. Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrar e me adorares.
Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Jesus passou pela mesma coisa, irmãos. Ele foi levado e foi ouvir vozes. E o diabo tentou várias coisas com ele, falando para ele lançar dali, fazer isso, fazer aquilo. Faz isso, faz isso. Não, faz isso aqui, transforma essas pedras em pães e come. Se você é filho de Deus. E qual voz que tem falado ao seu coração? Qual voz tem falado ao seu ouvido para você fazer? O que o diabo tem, qual artimanha que ele tem usado, falado para você fazer? Com Jesus não foi diferente. Com Jesus não foi diferente. E é impossível, irmãos, nós viver essa vida com o Senhor e não ouvir essas vozes. A todo momento elas virão. Não há como nós olhar e falar: mas eu nunca mais vou ouvir, venci essa. Não. Cada luta, ela vai estar ali. As vozes vai estar ali. Tentando cada um. E Jesus venceu. Ele foi honrado. E da mesma forma que ele venceu, que ele seja hoje o nosso exemplo para sempre. Nessa batalha, nessa caminhada que nós estamos. Ele não deu ouvido para aquelas vozes. Ele não se rendeu. Ele resistiu. E o que o diabo fez? Ele teve que partir em retirada. Ele precisou partir em retirada. Porque onde há o Senhor Jesus, onde há o Espírito Santo de Deus, o diabo não tem poder de prevalecer. Ele pode vir e pode falar o que ele quiser. Ele vai querer te oferecer muitas coisas, muitas opções. Ele vai colocar diante de vocês, diante de mim, diante dos escolhidos do Senhor. Porque Ele sabe que a nossa vida Ele não vai ter em nome de Jesus. Mas vai ser em vão, para a honra e glória do nosso Deus. Ele não vai ter poder sobre as nossas vidas, sobre os filhos do Senhor Jesus. E eu não falo só na nossa igreja, mas eu falo na igreja no geral. Porque não somos só nós que estamos nessa batalha, mas há muitas igrejas também na mesma batalha que nós. E da mesma forma que Jesus venceu, Ele resistiu. Não vai ser fácil, mas Jesus fala para você, fala para mim hoje: você também vai vencer. Você também é mais que vencedor. Você também vai resistir a essas vozes. E vai glorificar o nome do Senhor Jesus e vai testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Em nome de Jesus. Amém?